Com o propósito de acumular forças, abrir canais de negociação e derrotar a proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, as centrais sindicais organizaram um ato para o último dia 30. Para muitos, seria um ato para servidores, mas categorias da iniciativa privada participaram do ato, por entender que essa reforma mexe com a referência, com o parâmetro de definição salarial no país, através do salário mínimo e do próprio salário dos servidores, o que fez com que várias categorias se juntassem e engrossassem o coro contra a reforma administrativa. Sindicatos filiados à CUT de outras categorias também participaram do ato. Manifestaram solidariedade aos servidores públicos federais, estaduais e municipais e destacaram a importância do combate à reforma administrativa. Os urbanitários destacaram o caráter negativo da medida e conclamaram a sociedade para participar da luta contra a reforma. É um ato que está sendo um ato nacional. As centrais sindicais, com todo o movimento sindical se mobilizando no combate à PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa. A reforma administrativa, ela está sendo trazida com o discurso de que precisa ter crescimento no Brasil e é mais uma reforma nessa tentativa que o governo está fazendo. Mas, na verdade, nós sabemos que isso é uma falácia. Todas as reformas que o governo fez, o governo Bolsonaro, foram reformas para atacar direitos dos trabalhadores. Aliás, essas reformas, desde o golpe que aconteceu no Brasil, nós só temos reforma que precariza, que retira direitos dos trabalhadores ou que reduz os direitos e, entretanto, o discurso é de combate ao desemprego e o que a gente tem visto é o desemprego cada dia mais crescendo e as reformas só retiram direitos dos trabalhadores e beneficiam o capital. Portanto, a classe trabalhadora e a população precisa reagir, porque não é desmontando o Estado brasileiro, não é o neoliberalismo que vai resolver a questão do Brasil, o crescimento do Brasil, mas, sobretudo, investimento. E o Estado é importante, é um grande vetor de investimento para a retomada do Brasil. O Simproecema também participou do ato e destacou que a reforma é um grande ataque à sociedade brasileira e destacou a importância do ato. Um grande ataque a toda a sociedade brasileira e nós precisamos, nesse Dia Nacional de luta contra essa reforma, fazer essas mobilizações com as centrais sindicais, com os sindicatos, porque isso é um ataque a toda a sociedade brasileira que, mais uma vez, esse governo neofascista do Bolsonaro, com a sua equipe econômica, esse banqueiro Paulo Guedes, está fazendo com a população brasileira. Precisamos combater e dizer não a essa reforma administrativa, porque ela é mais uma reforma mentirosa, a exemplo das outras que já passaram, e nós precisamos, juntamente com as nossas centrais sindicais, nossos sindicatos, fazer o bom combate e derrubar essa reforma, mobilizando a sociedade, os parlamentares, para votarem contra e assim garantir à sociedade e aos servidores públicos uma condição digna de trabalho, valorização, para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. A empresa de Correios e Telégrafos integra a lista de prioridades do governo para privatizar. No ato, os trabalhadores em Correios, falaram de como estão sendo destruídos direitos conquistados ainda na Constituição de 88. É uma honra para a gente dos Correios estar aqui representando a categoria nessa grande luta pela sociedade mais justa, pela uma sociedade que venha ter estruturas que atendam a população, por um serviço público de qualidade, um serviço público que atenda o povo realmente de fato. E daí o que acontece? Para a gente dos Correios, não é só simbólico, mas
primordial a participação nessa luta, por tudo que nós já vivemos na nossa história, Correios como uma empresa das mais antigas do Brasil, e com as recentes lutas que fizemos, onde nos orgulhamos muito de termos feito aí 35 dias de greve contra o governo Bolsonaro, pois a categoria nossa entende que esse plano de desgoverno que está aí, ele vem para destruir tudo aquilo que foi construído na Constituição Cidadã de 88. Tudo aquilo que foi construído para atender as pessoas que são mais pobres, as pessoas que não têm como conseguir utilizar do setor privado. Tudo aquilo que veio da Constituição de 88, que veio dar alguma chance da pessoa que tem menos se esforçar e conseguir alguma coisa a mais. Então a gente vê aí esse governo buscando destruir tudo isso e a gente encampa sempre a luta contra a reforma administrativa, contra o governo Bolsonaro, ontem, hoje e sempre. Os trabalhadores ferroviários hoje são da iniciativa privada, mas, mesmo assim, estão preocupados com o futuro e destacam a gravidade do desmonte do serviço público e dos reflexos para o mundo do trabalho, mesmo para quem está na iniciativa privada. Essa reforma, Kleber, entra num contexto histórico muito maior que começa desde, lá 2015, 2016, com o golpe dado na presidente eleita democraticamente. E em seguida veio a terceirização, que aparentemente só atinge o serviço privado, o setor privado, que é o que eu faço parte, que aparentemente não traria prejuízos maiores ao serviço público, perpassa pela reforma trabalhista, onde todos os direitos dos trabalhadores privados são dizimados, e aí tá certo, como não podia se deixar de ser no governo de direita, estamos chegando agora no setor público. E isso, tá certo, traz reflexo, tá certo, para a sociedade como um todo. Primeiro que todos os trabalhadores são usuários dos serviços públicos. Todos os trabalhadores, sem exceção de nenhum. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Segundo, que mesmo, tá certo, que pareça que não, os reflexos que isso vai trazer às relações de trabalho no futuro são, tá certo, imensos. Por exemplo, quem é que norteia os salários no país? Salário mínimo e salário do serviço público. Então os salários dos serviços privados também serão norteados por isso. Nós iremos cair, tá certo, naquilo que a gente correu a vida inteira, que era deixar na mão dos políticos a administração dos servidores. Esse é o problema mais sério que eu vejo hoje, que é, tá certo, o político poder empregar e desempregar com essa reforma prevista. Uma coisa, tá certo, que a gente não pode deixar de esquecer nunca, que são duas coisas, tá certo, que eles querem passar para a mão da iniciativa privada de qualquer forma. Saúde e educação, que hoje está onde? Com o serviço público. Então, em suma, um desmonte, tá certo, dos serviços públicos prestados à população brasileira. Portanto, a participação das centrais, e nesse caso dos ferroviários aqui, é para dizer: não podemos deixar que o Estado brasileiro seja desmontado, porque, tá certo, não é somente os trabalhadores do setor público que vão perder emprego. Os trabalhadores, de uma forma geral, a população em geral, vão perder todos os serviços.